Oiê, vamos falar da UFO. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E no vídeo de hoje, para a gente poder entender um pouco mais de como que a UFO quer testar suas habilidades de literatura na segunda fase, eu trouxe aqui o que a gente teve de perguntas da segunda fase da UFO de 2023, que inclusive há também uma semelhança. Por quê? Porque no ano passado a gente também teve o conto Pai contra Mãe, e nesse ano a gente não teve perguntas relacionadas ao conto na primeira fase de Pai contra Mãe. Então o que pode acontecer? Apesar de ter Pai contra Mãe, mas também tem ainda outras 3 obras que podem cair na segunda fase porque não foram cobradas na primeira fase, eu vou aqui analisar pensando que a gente poderia talvez ter uma pergunta semelhante a esse conto, ou pode ser que não caia, mas é para você poder ter uma noção, porque também tem um outro conto do Machado de Assis, muito parecido, que se chama O Caso da Vara, para a gente poder analisar também como a gente tem a mesma situação. Vamos lá. Então a gente tem aqui 2 perguntas. Letra A. No início do conto Pai contra Mãe, de Machado de Assis, o narrador afirma: a escravidão levou consigo ofícios e aparelhos, como terá sucedido a outras instituições sociais. Explica de forma dissertativa o que são os ofícios e aparelhos citados na obra, destacando seus papéis no contexto da sociedade escravocrata brasileira e no enredo do conto. E letra B, sobre a obra de Machado de Assis, o crítico Alcides Vilaça afirma que Machado de Assis parece querer provocar por vezes a benevolência do leitor para com a conduta das personagens mais mesquinhas, reforçando o sentido da necessidade que as orientou nas ações mais indefensáveis. O narrador borra de fato a fronteira que muitos gostaríamos de estabelecer com absoluta nitidez entre o que é o interesse condenável e a necessidade incontornável. Fosse nítida essa fronteira, satisfaríamos nosso impulso para aquele tipo de dualismo primário, mas cômodo, que separa drasticamente o joio do trigo. Considerando o fragmento acima, escreva um comentário crítico sobre a escolha de Cândido Neves diante da Arminda, no desfecho do conto Pai contra Mãe, atentando-se para o modo como Machado de Assis constrói o dilema posto ao personagem. Os elementos do enredo para embasar seu argumento. Então, pensando nisso, vamos pensar então tanto no que aparece dos ofícios e aparelhos, e como que a gente tem essa questão do que temos do interesse condenável e da necessidade incontornável com a personagem Arminda. Lembrando também que tanto essa pergunta quanto também a resposta modelo do Desempenho SMED, eu vou deixar no link aqui embaixo do vídeo para você poder acessar os dois. Então vamos lá. No conto Pai contra Mãe de Machado de Assis, o autor retrata que a escravidão levou consigo ofícios e aparelhos. Nesse trecho, mostrado que faz referência aos ofícios realizados durante a escravidão no Brasil, que incluía o serviço de capitão do mato, que realizava a apreensão de escravos fugidos, demonstrando a crueldade com a privação de liberdade sofrida pelos escravos. No conto, o personagem Cândido era capitão do mato e recebia pagamentos por capturar escravos. Ao notar sobre aparelhos, Machado indica a existência de máquinas. Caramba, a letra podia realmente ajudar. Máquinas de tortura, como a toalha de Flandres, que cobriam a boca dos escravos para impedi-los de comer e beber. Tais aspectos mostram a crueldade e violência imposta nos escravos e no enredo do conto Pai contra Mãe, indicando como uma das formas de punir e privar a liberdade dos escravos da época da história em que se passa a narrativa. Então temos aqui um modelo do que temos da alternativa A, ou seja, realmente a gente tem aqui mostrando como que é levada essa parte dos ofícios e aparelhos, que é levado de tanto como forma como os próprios aparelhos, do que a gente tem, do que seria levado como os itens. Talvez essa resposta, porque ela recebe 30 pontos, fica um grande problema, porque fica parecendo muito que quer levar só o aspecto de fato das coisas físicas, sendo que também o Machado de Assis, ele também fala de coisas que são um pouco mais não diretamente levado com o que a gente tem dos ofícios e aparelhos para poder falar da escravidão especificamente, mas ele fala de outras coisas também que são colocadas à parte, no sentido de que em outras instituições sociais também levou consigo o valor de escravidão. Então eu acho que aqui ele focou muito no que realmente era obviamente da escravidão, mas aqui a gente pode avaliar que sim, é uma boa resposta, porque 30 pontos foi o ponto suficiente para poder passar em medicina. E aí a gente vê da letra B. Considerando o trecho de Alcides Vilaça sobre a narrativa de Machado de Assis, ao analisar como o ser humano reage no dilema moral de escolher entre o certo e o errado, é possível relacionar
a crítica de Alcides com o personagem Cândido Neves. Esse personagem persegue uma escrava fugida chamada Arminda, em troca de um pagamento que seria utilizado para pagar o aluguel de casa onde ele morava. No decorrer da captura de Arminda, ela aborta seu filho e Cândido, com seu filho recém-nascido no colo, para si mesmo que nem todos se vingam, como forma de justificar a morte do filho da escrava, pela vida do filho. Logo, como afirma Alcides Vilaça, pessoas como o Cândido cometem atrocidades, justificando mesquinhas e egoístas. O que acontece aqui é que eu acho que também tem um outro ponto, que é essa parte da resposta, ela fala um pouco bem, né, falando daquele erro irremediável, né, do mal necessário, ou até mesmo do que a gente tem aqui colocado como uma própria crítica que vai dizer da necessidade condenável, do interesse condenável, é de colocar que a gente tem que, apesar do enredo, de fato, o filho da Arminda falecer e também do Cândido ter falecido, é porque a gente percebe que tem sim essas formas de você fazer essas ações que de fato no momento não parecem serem tão brutais, porque você está lutando pela sobrevivência e está lutando pelas necessidades que você tem ao seu decorrer. Lógico que o contexto também faz um certo impulsionamento, mas eu acho que também seria legal ter mostrado um pouquinho do que acontece no enredo no final da obra. Aqui, apesar de como a gente ter colocado os elementos do enredo para embasar o argumento, eu acho que ter colocado parcialmente, não ter falado como ele se desenvolve, fica um pouco difícil. Eu acho que literatura é uma das partes mais difíceis de responder, por quê? Porque você precisa saber bem da obra, você precisa continuar falando várias partes do que tem no enredo, então muitas das vezes em respostas que você, falando o mais curto possível, mais breve possível, ajuda você a ganhar pontos, como por exemplo as partes de língua portuguesa. Só que em literatura eu acho que quanto mais você fala, mais você escreve, mais você expõe, eu acho que melhor fica para poder embasar sua resposta. Eu acho que literatura é uma parte difícil que realmente tem que escrever bastante. E outra também que pelo menos colocar uma letrinha um pouco mais agradável de ler. Eu não sei se é o escaneamento ou se é de fato a letra da pessoa, mas poderia ser um pouquinho mais agradável de fazer a leitura. Mas também tem aquela coisa, né, que muitas pessoas gostam de escrever bem pequenininho para poder caber mais palavra. Só que às vezes você está escrevendo tão pequenininho que não dá para ler quase nada. Você ficou com alguma dúvida, alguma coisa que você não entendeu, ou alguma coisa que você gostaria de perguntar? Ou inclusive, você gostaria de escrever a resposta dessas duas perguntas para poder praticar para UFO de 2024? Escreve nos comentários por gentileza. Então o vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui. Espero que você tenha um bom dia e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!